Olá, meu nome é Antônio da Silva Ferreira, sou graduando na Universidade Federal do Piauí, na UFP, e faço licenciatura em Letras em Inglês. A minha orientadora é Maria Rita Ramos e vou apresentar o meu trabalho monográfico com o seguinte tema: a importância do ensino da língua inglesa nas séries iniciais na turma de primeiro ano da Escola Tianinha. Bom, ao longo da história da humanidade, o interesse pela língua estrangeira foi sempre presente, desde as antigas civilizações até o mundo globalizado de hoje. Os homens veem a necessidade de aprender outros idiomas como uma forma de evolução a fim de se relacionarem em ações como políticas e comerciais, além de ser o melhor meio para o conhecimento científico e produção cultural atualmente. O envolvimento da língua inglesa, voltado para as primeiras séries do ensino infantil das escolas regulares, deve anteceder o contato do aluno com uma língua estrangeira, repassando aos mesmos mais acessibilidade e informação a respeito dessa linguagem, que é um idioma padrão no mundo globalizado. Pesquisas comprovam que as crianças em iniciação escolar têm mais facilidades para o aprendizado de línguas devido aos meios que influenciam a aprendizagem de forma lúdica, abrindo novos caminhos, contribuindo para a sua evolução mental. Nesse viés, Oliveira salienta que a aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que somente podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas. Ele refere ao indivíduo nessa faixa de idade que tem como característica primordial o desejo de adquirir saberes, sendo a única fase da vida em que o ser humano tem mais curiosidades e facilidade em aprender. Essa é a única fase da vida em que o ser humano, quanto mais novo despertar suas curiosidades, mais cedo ele vai adquirir aprendizado. Segundo Vygotsky, é importante ressaltar que, embora a criança esteja no ápice de sua produção neural e cognitiva, faz-se necessária a adoção de programas pedagógicos que estejam de acordo com a capacidade de apreensão do novo conhecimento por parte da criança. Para muitos professores, a língua inglesa é vista como a melhor maneira de comunicação entre homens e funciona também como meio de acesso ao conhecimento, abrindo novos caminhos para um estudo qualificado. Tendo isso, o envolvimento da língua inglesa voltado para as séries iniciantes do ensino fundamental infantil das escolas regulares deve anteceder o contato do aluno com uma língua estrangeira, repassando aos mesmos mais acessibilidade e informação a respeito dessa linguagem que é um idioma padrão no mundo globalizado. Segundo Halliday, há crianças que aprendem duas ou mais línguas simultaneamente. Se forem expostas a ela, para ela, a língua também pode ser compreendida sem uma estrutura metodológica, o que possibilita na praticidade de uma ou mais línguas secundárias pela mesma maneira. O objetivo desse estudo foi identificar a importância da inserção da língua inglesa nas séries iniciais, apontando suas principais características e explicando o porquê da essência do ensinamento da língua inglesa na educação infantil, apresentando o interesse da criança em aprender o sentido de uma nova língua ainda no ensino primário, podendo assim compreender a metodologia de ensino em sala de aula. Os procedimentos metodológicos expressos neste estudo são principalmente fundados em revisões de literários e levantamentos de dados por meio de questionários, o que tem possibilitado um maior alcance de informações, permitindo a utilização de dados dispersos em diferentes publicações para a construção e melhor definição de conceitos que envolvem o objeto estudado. Foram necessários também a abordagem de métodos facilitadores a fim de combinar os termos nele investigados, tais como dados bibliográficos vindos de referências de livros, dissertações de jornais, artigos periódicos, o que gerava um levantamento de dados para a criação de informações relevantes. Resultados e discussões. A importância da língua inglesa.
como vemos na figura 1, baseado na primeira pergunta. Você considera o ensino da língua inglesa importante? Onde todos responderam que sim. Nos mostra o quanto a língua inglesa vem tomando grande proporção nos dias atuais. O que nos faz lembrar de uma citação de Siqueiros sobre o inglês ser a língua nativa de mais de 500 milhão de pessoas naturais, tanto do centro quanto da periferia do mundo. Disciplina de inglês na grade curricular do ensino infantil. A segunda pergunta traz outro ponto muito importante sobre o que os pais acham sobre a disciplina de inglês fazer parte da grade curricular no ensino infantil. Nessa pergunta, apenas um dos participantes respondeu que não aprova, o que por si só já mostra que a escola em questão conta com o aval da maioria dos pais para lecionar a disciplina, fazendo da mesma a única escola do município que incorporará a matéria em seu currículo. Momento adequado para a criança aprender a estudar o inglês. A começar. Ao serem questionados na terceira pergunta sobre qual momento você acha que a criança deve começar a estudar o inglês, muitos pais demonstraram um interesse de ver as crianças começarem a conhecer esse idioma logo na pré-escola, remetendo o que foi dito por Halliday, que as crianças aprendem duas ou mais línguas simultaneamente se forem expostas a ela, enfatizando ainda mais que quanto antes se iniciar, melhor será seu aprendizado. A infância como melhor fase para um novo idioma. Na quarta pergunta foi possível notar que todos os participantes veem na infância a melhor fase para se conhecer um novo idioma, por se tratar de uma idade em que as descobertas afloram com mais intensidade. A infância é considerada como a melhor fase para a assimilação de uma língua estrangeira, em especial o inglês, com mais naturalidade. Quando começam mais cedo, a possibilidade e dedicação e tempo para o aprendizado são muito maiores, o que já é bem defendido por Brown. O interesse da criança pela disciplina. Na quinta pergunta, traz a abordagem sobre como os pais notaram se seus filhos demonstraram algum interesse nas salas de aula de inglês, onde felizmente os resultados foram muito satisfatórios. Por boa parte, assumiu interesse por essas aulas. Contanto, Cameron nos lembra um ponto bem importante, que não deve ser esquecido nas séries iniciais, que o professor necessita conhecer as diferenças e limitações do aluno ou em geral da criança, para só assim entender como elas compreendem o mundo e a sua forma de aprender. Nessa parte de resultados, se refere ao lúdico do aprendizagem de línguas. A sexta pergunta traz consigo um assunto muito falado, que quando se trata do ensino para crianças, denominado do lúdico, que por sua vez foi bem aceito pelos pais pesquisados. Ao aderir o lúdico no ensino, a criatividade e curiosidade das crianças serão aguçadas, passando a desenvolver uma grande capacidade de concentração, conforme diz Maia Borda, que aponta a brincadeira como a atividade humana mais criadora, como fator fundamental. Qualidade do ensino do professor. Para finalizar o meu questionário trabalhado, essa última pergunta foi de forma subjetiva, onde os pesquisados poderão expressar suas opiniões sobre quais as vantagens de estudar um segundo idioma com relação aos seus filhos no ensino primário. A maioria destacou o quão importante é esse segundo idioma para o mundo globalizado que encontramos hoje. Com base na pesquisa,
foi possível perceber que a ideia de trabalhar a língua logo na pré-escola traz consigo uma gama de benefícios ao aluno. Através da pesquisa, constatou que também a oportunidade de observar que as crianças certamente estão abertas ao aprendizado de outra língua, pois já convivem diariamente com o bombardeio de palavras que fazem parte da mídia, das músicas e de estabelecimentos comerciais, da informática e etc. No universo infantil, todo cuidado é pouco, pois é uma metodologia inadequada. Certamente causará danos irreversíveis para as crianças, como por exemplo a pronúncia errada e com um sotaque exagerado, o que leva à deformação quase impossível de corrigir na fase adulta. Devido ao fato do inglês ser vastamente usado como língua franca, como meio comunicativo internacional, faz com que mais e mais os pais sintam a necessidade que suas crianças aprendam esse idioma cada vez mais cedo. As crianças, por sua vez, veem o inglês como a língua dos computadores, dos filmes, das músicas, da comunicação internacional. Pais e educadores estão cada vez mais conscientes da importância do conhecimento da língua inglesa para o sucesso da vida pessoal e no campo profissional, já que a globalização está cada vez mais avançada, o que necessita muito de recursos interativos e da comunicação social. Nas minhas principais referências, aqui estão os autores citados em meu trabalho monográfico, ou seja, minhas principais referências utilizadas para a realização do mesmo, que é Brown, Cameron, Halliday, Maia Borba, Oliveira, Vygotsky, Raja Gopalan, Cirqueira. E esses são os meus autores que eu utilizei na minha pesquisa. E é isso, e muito obrigado. Thank you.